E olha, hoje estamos recebendo no programa o jovem Rodrigo Souza Rodrigues, advogado, especialista em direito desportivo e direito eleitoral, presidente do TJD do Piauí, 27 anos de idade. Simplesmente o presidente de TJD mais jovem do país. TJD tem uma história aqui no Piauí, tem uma história. E que história! Temos aqui, inclusive, no nosso arquivo, um dia eu vou exibir uma das reuniões das décadas de 80, de 90, década 2000, que a gente tem muita coisa guardada. E hoje o TJD conta com esse jovem presidente, que é o Rodrigo, e ele está aqui no Cidade Verde Esporte. Seja bem-vindo, Rodrigo. E aí, tá tudo bem? Tudo bom. Como é que anda o TJD em um novo formato que eu estou sabendo? Você veio para dinamizar o TJD do Piauí. O que se pode esperar desse novo TJD? Aliás, as coisas já estão acontecendo de forma bem natural e moderna, né? Exatamente. Tá tendo um bom andamento dos processos, está tendo uma digitalização dos processos e está deixando os processos mais, vamos dizer que, divulgados. Está levando ao torcedor o que ele quer saber, uma prestação de contas do que acontece no campeonato, com as devidas punições, se necessário, aos que tentam fazer do campeonato um ambiente de menos qualidade. Então, a gente está tentando trazer qualidade para o futebol piauiense, que começa no campo, mas que precisa, em algumas ocasiões, passar pelo tribunal. Como é que é ser o presidente de TJD mais jovem do país? Quando você soube que era o mais jovem, a responsa aumentou? Muito, muito. Eu tinha visto que o mais jovem antes era o do Amazonas, o Hugo Ribeiro. Ele tinha 32 anos, se eu não me engano. Uhum. E aí, quando acabou que eu me tornei o mais jovem, eu até uma responsabilidade um pouco maior de levar para os jovens que são advogados para entender um pouco mais esse direito desportivo, que não é tão comum. O pessoal é mais comum em criminal, civil, mas que no direito esportivo ele é algo que está crescendo aí no país. Algumas curiosidades. Por exemplo, o TJD do Piauí, ele julga campeonatos municipais? Olha, os campeonatos municipais, em regra, não. Em regra, o tribunal ele julga os campeonatos profissionais e de base organizados pela Federação de Futebol. Os campeonatos municipais que podemos julgar são os organizados pelas ligas de futebol filiadas à federação. Tem Liga de São João, Liga de Amarante, Liga de Barro Duro, outras cidades que podem ter algum julgamento. Nas competições municipais organizadas por prefeituras ou até privado, nós não temos essa competência, mas eu estou organizando para que a gente seja um órgão consultivo desses órgãos, dessas prefeituras, porque se ocorre algo, como já aconteceu, de ocorrer algo em ligas municipais, e eles vierem querer colocar no TJD, não, eu dou uma orientação, o tribunal vai dar orientação a essas prefeituras sobre como julgar, mas a competência vai ser da própria prefeitura. Quais são as principais dificuldades dos nossos times profissionais fora de campo? E o TJD pode ajudar esses clubes? É uma boa. O principal fora do campo é uma organização administrativa para que tenha um acompanhamento nos processos, porque muitos times aqui no Piauí, alguns têm uma diretoria jurídica organizada, uma boa assessoria jurídica, mas tem outros que a gente sabe que não tem tanta condição de ter um profissional. 3 clubes aí, por exemplo. Eu acho que é até ruim de citar, mas... Eu vou tentar acertar aqui. O Atlético Piauiense? Tem uma boa assessoria. O Piauí Esporte Clube? Piauí, o River. Fluminense? O Fluminense também, mas o River também tem. Tem, né? Então, assim, tem alguns clubes... Do interior tem alguém que se destaca, não? Cara, o Altos, né? O Altos ele tem uma boa assessoria também. Altos agora virou capital, né? Tá na capital, agora está na capital. Do interior, até por ser um pouco distante de Teresina, e o tribunal ele estava muito físico, muito amarrado aqui com Teresina, fica um pouco difícil, estava um pouco difícil. Só que agora a gente está fazendo alguns julgamentos virtuais que está possibilitando a participação. Antes era até evitado esses julgamentos virtuais, mas a gente está fazendo esses julgamentos virtuais porque também uma pessoa lá de Parnaíba para poder vir aqui para Teresina só para fazer um julgamento e voltar é ruim, lá de Picos, de outras cidades. E eu acho que os clubes eles precisam, nesses profissionais, ter um atendimento maior, ter uma atenção maior. Na base,
que ontem começou o Piauí em Sub-17... Eu até lhe fazer essa pergunta, daqui a pouco a gente fala sobre o Sub-17. Pois pronto, na base, a gente vai ter a Defensoria da Ativa, que são advogados, a gente vai fazer uma seleção, até o final da semana vai ser um edital de seleção, para que tenha advogados do tribunal, defensores do tribunal, que vão defender os atletas e clubes nas competições de base. Certo. Porque a gente sabe também que, se no profissional é difícil, na base é muito maior. Com certeza. Então, vai ser uma ajuda que o tribunal vai ter para os clubes, para que tenha um cuidado maior e evitar. Até porque as competições de base, as punições na base, são reduzidas pela metade. Para ser o maior objetivo é ser um caráter pedagógico, porque o jogador da base ele vai subir para o profissional. Isso. E vai ser, desde a base tem que saber que o que ele fizer no campo vai ter uma punição se fizer de errado. É uma punição mais disciplinar. É uma punição mais disciplinar, é mais a advertência, é um jogo de punição que não vai fazer ter tanto impacto, mas que vai ter aquele impacto pedagógico, vai ter uma orientação, o clube vai ter que dar aquela orientação ao atleta para que evite fazer isso. Não que a gente esteja lidando com menino, né? Porque jogador de futebol, embora na base, não é besta não, né? Exato. Não é bobo não. Agora, presidente, Rodrigo Souza, é uma coisa que me chamou a atenção. No último julgamento, nessa última reunião que teve do TJD, o TJD foi impiedoso. Exato. Eu vou falar aqui, o torcedor vai entender agora. Foram severas punições aí para Arnaldo Lira, 10 jogos do Parnaíba, né? E o Marcinho Guerreiro, ele pegou simplesmente 22 jogos. E ainda teve a suspensão, a multa financeira, né? Me explique aí, essa punição do Marcinho e do Arnaldo, é só a nível local? Campeonato estadual do Piauí? Essa punição é a nível local. Essa punição ocorreu na comissão disciplinar, que é a primeira instância, e tem o pleno da segunda instância. Pois não. No mesmo dia do julgamento, teve os dois. Primeiro foi o julgamento da comissão disciplinar, logo em seguida teve o julgamento do pleno. E eu pude assistir um pouco do julgamento da comissão. E o que eu pude perceber entrou um pouco na pergunta anterior. Os clubes não enviaram ninguém para representar, para defender os atletas. O Fluminense não enviou? Não. Parnaíba também não enviou? Então, é complicado, né? Então a gente escuta um lado. Eles foram intimados, tiveram um prazo. Tem a súmula do juiz. Tem a súmula. Eles sabem o que fizeram. Então, não foi uma punição que depois o pessoal, é pesado e tudo. Claro que foi pesado porque só se ouviu um lado e eles não foram se defender. Cabe recurso. Mas nessa questão de cabe recurso que eles ficaram conformados assim, deixa dar 10, 20 jogos, né? Depois na hora do que eu mandar alguém lá para tentar justificar e vai diminuir essa pena. Vai ter efeito suspensivo, o pessoal fala. Efeito suspensivo, mas tem a ver, mas o tribunal ele não vai estar trabalhando mais assim. A gente tem os prazos, a gente está cumprindo os prazos, tanto que o CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele dá 60 dias para poder finalizar um processo. Nós estamos cumprindo na base de 7 a 10 dias, no máximo. Não teve nenhum processo que passou disso. Então, a gente está dando os prazos, está informando aos clubes. Se o clube não está... o nosso e-mail mudou, a gente vai atrás para poder informar os clubes sobre o processo. Os clubes estão sendo informados, os atletas estão sendo informados, os treinadores estão sendo informados. Só que eles... eu até me surpreendi, porque assim, no primeiro momento, eles fizeram a defesa, o Parnaíba fez a defesa do Arnaldo em outra punição, que eles já tinham tomado a punição, tomaram punição de 4 jogos. Também teve defesa. Arnaldo, o Marcinho também. E nessa punição, acho que por finalizar o campeonato, achar que não vai dar em nada e tudo. Só que isso vai para o próximo ano. Se não vierem para o próximo ano, daqui a 10 anos eles vieram para o Piauí, a punição ainda vai ter. Tão cedo Arnaldo Lira dirige um time do Piauí. Tão cedo o Marcinho também dirige um time do Piauí. E também se levou muito esse negócio. Depois a gente faz uma conversão para a cesta básica e tudo, só que o tribunal ele não vai mais fazer isso. Antes antes era comum, mas agora a gente vai ter que cumprir pelo menos metade da pena, cumprir o que diz o CBJD, que é o cumprimento de metade da pena, e depois, se o clube fizer uma proposta para doação de cesta básica, para fazer alguma obra social, alguma ação social, o tribunal vai poder analisar. Mas não vai ser de praxe tirar toda a punição para jogar aqui e cometer o mesmo erro, como os dois já tinham cometido o mesmo erro.
Rodrigo Souza, presidente do TJD, muito obrigado pela presença conosco aqui no Cidade Verde Esporte. Manda só um recado aí para essa meninada aí do Sub-17, hein? Não vão brincar em campo, não. Negócio de violência, indisciplina. O TJD tá de olho, né, presidente? Ontem eu fui assistir o jogo, dois jogos de muita qualidade, o pessoal tá sabendo, não teve nenhum problema. E a melhor coisa que o tribunal acha, abrir uma súmula e não ver problema nenhum. E eu vejo que os atletas eles vão ser bem orientados, eu acredito que eles vão ser bem orientados ao clube e vai ter muita qualidade nesse sub-17 e sub-20 que acontece o arbitral hoje. Tá bom. Valeu, presidente. Por gentileza. Obrigado.